Paz do Senhor, meus prezados irmãos. Estamos felizes por poder mais uma vez compartilhar com os irmãos mais um pouco acerca da Palavra de Deus. Estamos estudando neste trimestre acerca da carta de Paulo aos Efésios. E hoje, na lição de número 4, nós estaremos estudando acerca da iluminação espiritual do crente. Espero que os irmãos tenham entendido a lição da semana passada, que foi acerca da eleição e da predestinação. Hoje estaremos começando a nossa leitura bíblica em classe. Está registrada em Efésios capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23, que nos diz o seguinte: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, segundo ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvamos a Deus porque, através da palavra de Deus, a nossa iluminação, nossa mente passou a ser iluminada e passamos a entender os mistérios de Deus que os irmãos lá do Velho Testamento não tiveram, mas nós que vivemos nos dias atuais tivemos a revelação da palavra de Deus. Então, nosso objetivo nesta lição é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Nós vamos também salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E, por fim, nós vamos expressar o exemplo da exaltação em Cristo. Então, quando a gente começa a nossa lição, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele começa com uma sentença, uma longa sentença. E ela é dividida assim, em três partes. Ele começa falando acerca da ação de graças, no capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Logo depois ele começa por uma oração intercessora em favor dos crentes e, por fim, uma confissão de louvor e de exaltação a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O nosso primeiro tópico vem falando acerca da esperança da vocação e as riquezas da glória de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele começa dando uma ação de graças, ao mesmo tempo louvando a Deus pela vida dos irmãos, ele também faz uma intercessão pelos irmãos. Então ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, e também pelas bênçãos espirituais recebidas. Quais são as bênçãos que foram recebidas, que esses eleitos receberam? Primeiro foi a eleição, como filhos de Deus, a predestinação para a salvação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então ele começa louvando a Deus pelas bênçãos recebidas através da salvação e também intercede para que o Espírito Santo venha continuar fazendo parte da vida dos crentes. Uma coisa que ele nos mostra é que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ter sido ensinado por Deus. Ou seja, só Deus é que pode ensinar essas coisas para os crentes.
Por isso é que ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Somente com a ajuda do Espírito Santo o crente pode entender e compreender essas coisas, que lá as pessoas do Velho Testamento não tinham esse entendimento. Depois, o apóstolo Paulo vem também nos falando acerca da esperança da vocação. E que esperança da vocação é essa? Logo lá no início da sua petição, Paulo começa já intercedendo para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Todo crente precisa saber qual a esperança da sua vocação. Assim, quando o Espírito Santo ilumina, o crente é capaz de experimentar o privilégio de ser vocacionado. Que vocação é essa? Primeiro, que Deus chamou no passado, por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos parte. Ele chamou as pessoas no passado. Ele chamou também a nós. Então, nós fomos chamados através da eleição em Cristo, e essa é a nossa vocação, que nós fomos eleitos em Cristo. E a nossa chamada também, a nossa vocação, abrange o serviço de santificação no presente. Então, nós fomos vocacionados, fomos chamados lá no passado, fomos eleitos, para que hoje, no presente, nós fôssemos vivêssemos uma vida de santificação. O crente precisa viver hoje em santificação. Para quê? Dentro desse propósito da vocação, ele possa participar no futuro de uma coisa muito gloriosa, que é conhecer a Deus face a face, como já dizia o apóstolo João, que ainda não somos o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Então, a nossa esperança é que nós vamos ver o Senhor face a face. Essa é a grande esperança da igreja, e por isso nós glorificamos e exaltamos a Deus. Nós vamos também participar das riquezas da glória na sua herança. Então, quando tem a expressão a sua herança, enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Essa esperança, essa herança é para nós que fomos eleitos em Cristo. O termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E que bênçãos são essas que acompanham o processo da nossa salvação? Primeiro, nós estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação, como diz lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E qual a nossa consequência por causa desse nosso pecado? A Bíblia nos diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós estávamos totalmente afastados de Deus e nós recebemos a riqueza de Deus quando nós aceitamos Jesus Cristo. Qual foi a riqueza? Primeiro, que os nossos pecados foram perdoados. Agora, toda aquela dívida que nós tínhamos no passado por causa do pecado, Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário e agora nós fomos perdoados. E outra é que nós agora fomos adotados como filhos de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas de Deus, mas hoje nós somos filhos de Deus. E no futuro, quando a igreja for arrebatada, então nós vamos participar das bodas do Cordeiro, que Jesus Cristo foi para o céu preparar, e todo aquele que for arrebatado vai participar deste grande evento que será as bodas do Cordeiro, preparado para todo aquele que for fiel a Deus até o fim. Que nós possamos glorificar a Deus, porque Ele tem deixado essa herança e essa esperança para as nossas vidas,
para os nossos corações. Depois o apóstolo Paulo, ele continua ainda nesse mesmo capítulo, falando acerca da sobreexcelente grandeza e do poder e a força do poder divino. O poder divino não tem como medir, ninguém consegue medir o poder de Deus e nada pode deter a Deus. Ninguém consegue parar a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Somente Deus possui alguns atributos que nenhuma criatura tem, que é o quê? O poder da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele é eterno, Ele é justo. Deus é o Deus todo-poderoso. E por causa dessa grandeza do seu poder, ninguém consegue medir. Por mais que a gente queira tentar medir o poder de Deus, nós nunca vamos conseguir medir. Então, o poder de Deus, ele é imensurável. E a natureza de Deus? Como é que é a natureza de Deus? O Deus onipotente, ele não tem como ser plenamente compreendido pelo ser humano. Por que a gente não consegue compreender? Primeiro, porque a nossa mente ela é muito pequena. Nós somos muito limitados. O homem mais inteligente da Terra jamais conseguirá entender a sabedoria, a onipotência de Deus. Ninguém consegue entrar na mente de Deus. Deus entra na mente de todos os seres humanos, mas o homem nunca, jamais conseguirá entender. Por quê? Porque o homem é falho, ele é pequeno, mas ele nos dá uma amostra do seu grande poder. E como é que nós viemos conhecer o poder de Deus? Primeiro, através da sua palavra. Então, pela lógica humana, eu não consigo entender, mas através da palavra de Deus, eu tenho uma noção de quem Deus é e como que ele age. Então, eu não tenho como dizer assim que Deus é assim, Deus é assado, porque eu ainda não estive lá no céu com ele. Mas quando a igreja estiver lá no céu com ele, aí nós vamos conhecer toda a glória do nosso Deus e todo o seu poder. Porque aí nós já estaremos num corpo glorificado e a nossa mente será uma mente assim mais expandida. E nós veremos que tudo aquilo que a Bíblia vem falando, na verdade, não é nem um grãozinho de areia do que Deus é nas nossas vidas e de como que verdadeiramente Deus é. Aleluia. Como eu posso entender a Deus? Eu vou entender a Deus pela fé. Pela fé, eu consigo entender a Deus. Como? Primeiro, pela fé eu creio que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Por que eu sei que Deus existe? Porque eu tenho visto as coisas que Ele tem feito na minha vida. Eu nunca vi Deus face a face, mas pela fé eu creio e sei que Ele existe. E também Ele se revelou a nós através da sua palavra que foi inspirada. Então, através da palavra de Deus, eu começo a entender um pouco de quem Deus é, como Ele age e o que Ele espera da minha vida. E uma outra coisa que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nessa sua carta aos Efésios é que ele mostra Cristo como sendo o nosso exemplo de exaltação. Por que Cristo é o nosso exemplo de exaltação? Porque nós vamos ver que existe em três aspectos da exaltação de Cristo. Deus, o próprio Deus Pai, fez questão de exaltar a Deus Filho, o Espírito, e fez questão de exaltar a Deus o Filho, fazendo com que o Espírito Santo também nos impulsionássemos a adorar e exaltar a Cristo. Então, primeiro, Cristo, ele morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou sozinho. Então, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos todos ressuscitados.
Primeiro, Cristo morreu e ressuscitou. Outras pessoas ressuscitaram. Jesus Cristo ressuscitou outras pessoas. A gente vai ver que também o profeta Elias, né, orou a Deus e Deus ressuscitou um jovem. Eliseu também fez isso. Mas todas essas pessoas morreram novamente. Lázaro, ao qual Jesus Cristo ressuscitou, também morreu novamente. Porém, Jesus Cristo é o único que morreu e ressuscitou e permanece vivo para todo sempre. Por isso é que ele é a primícia dos que dormem. Outra coisa, outro aspecto que a Bíblia nos fala, é que Jesus Cristo ele foi elevado às alturas à direita de Deus, o Pai. Porque ele alcançou um grau de exaltação tão grande que ele assume a posição de honra, de autoridade, de exaltação ao lado direito de Deus, o Pai. Esse triunfo foi assegurado também aos salvos. Por quê? Porque quando nós formos arrebatados, Jesus Cristo vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas isso não é por causa dos nossos méritos, é porque a graça de Deus nos alcançou. E por causa da sua misericórdia é que nós vamos atingir esse patamar de ver Cristo lá nas alturas, que foi coroado acima de todos os seres. E nós vamos adorá-lo face a face. E como nos diz lá em Efésios capítulo 12, versículo 6, diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que grande gozo que nós temos de fazer parte daqueles que vão se assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. O Novo Testamento, ele vem falando acerca da ressurreição do corpo. Nós todos teremos um novo... Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Nós seremos transformados, para encontrar com o Senhor nos ares. Porém, a morte, ela continua sendo a nossa inimiga, mas não é para ser temida. Nós, como cristãos, nós que servimos a Cristo, não precisamos temer a morte. Por quê? Porque Cristo já venceu a morte por nós. E outra, nós sabemos que o nosso destino após a morte é o céu. Então, como o apóstolo Paulo vinha dizendo, para o crente, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso significa que morrer para o crente é receber mais e mais de Cristo, porque nós sabemos que tudo isso aqui vai passar e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Cristo também, ele foi exaltado de tal maneira que ele é o cabeça da igreja. Quando ele morreu na cruz, a igreja começou a ser estabelecida ali. E ele passou a ser o cabeça da igreja e nós, a igreja, passamos a ser o seu corpo. E ele é quem domina as nossas vidas, é ele quem nos dirige, é ele quem nos diz o que precisamos fazer para estar junto dele. Então, ninguém consegue prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Igreja de Jesus Cristo está fundada e fundamentada em Jesus Cristo. Ninguém consegue barrar ou vencer a Igreja, como ele próprio falou lá para Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e ninguém poderá prevalecer contra ela. Por quê? Porque Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o corpo que estamos enxertados na vara que é Jesus Cristo. Com isso, nós temos um duplo benefício, que é triunfar com Cristo. E qual o resultado que a gente vai ter disso? É que, primeiro, Deus fez Cristo como a cabeça da igreja. E segundo, é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Jesus Cristo. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos dar cada dia
capacidade, perseverança para permanecermos neste Evangelho, pois sabemos que, dentro em breve, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E todas as suas promessas vão ser cumpridas. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém.